Então, pessoal, vou oficialmente boa noite, começando a aula 8h50 em ponto, conforme o nosso cronograma. E conforme prometido na semana passada, a gente vai hoje fazer a nossa segunda revisão sobre os temas das últimas 6 aulas, né? Que nós vimos o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. Então, a gente viu da independência até a proclamação da República, né? Quase 80 anos aí de história do Brasil, no século XIX. E para a gente começar essa revisão, como vocês mesmos pediram para mim, né, que não fosse uma revisão teórica, uma revisão de explanação, para ficar mais interessante, e eu prometi para vocês, acatando aí o pleito da turma, fazer uma revisão de análise da prova, né? Como a prova tem cobrado os temas que a gente vem aqui vendo toda segunda-feira, e eu fiz uma análise dos últimos 6 anos de prova. Eu peguei as provas do Enem de 2016 em diante para poder fazer essa análise. E aí, como ficou essa análise, pessoal? Tenho aqui no quadro, não sei se está bom para vocês enxergarem, creio que está. O Enem, geralmente, né, ele vem trazendo aí 44 questões. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Começamos agora. O Enem, geralmente, ele traz, em média, 44 questões dentro, né, desse pacote aí de ciências humanas e suas tecnologias, que vai englobar história geral, história do Brasil, sociologia, filosofia e geografia. E na média histórica, né, olhando as provas anteriores do Enem até 2018, nós tínhamos que 1/4 da prova era de história do Brasil. Você consegue ver aí o percentual, média de 24%, 23%, 25%, que a gente pode considerar que 1/4 da prova era de história do Brasil, ou seja, das 44 questões, 10, em média, era do nosso conteúdo. Contudo, nos últimos 2 anos, né, como a gente sabe, a gente está num governo mais com uma ideologia liberal, de direita, enfim, a prova ela foi enxugada a questão de história do Brasil, né, por uma questão ideológica do governo. Alguns temas foram extirpados da prova, sobretudo o período da ditadura militar, não é cobrado há 2 anos, e a nossa matéria, ela caiu da matéria, do patamar de matéria mais importante da prova de ciências humanas, né, com 1/4 da prova sobre ela, para basicamente aí no ano passado, apenas 4 questões. E 4 porque eu forcei, porque uma das questões a gente até pode enquadrar como geografia brasileira, porque é um tema bem comum das 2 matérias. Mas eu puxei assim para não ficar tão mal na foto história do Brasil, sabe? Então, basicamente, aí somente 9%, né? Uma queda de 25% para 9% da matéria aí sendo cobrada no Enem. Isso é um pouco preocupante. Não falo tão somente como professor de história. Obviamente, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? E eu creio, né? Tenho essa firme convicção que a história do Brasil é muito importante na formação de cidadania, mas é lamentável que alguns temas da nossa história sejam simplesmente tirados de uma prova tão importante quanto o Enem, né? E períodos muito importantes para a gente entender a nossa atual democracia. Então, esse é o panorama, tá? Essa é a fotografia da análise que eu fiz hoje. Então, dos últimos 2 anos, a gente vê que outras questões, outras temáticas, né? Muito mais geografia brasileira, filosofia, questões que não têm um teor que eu atualmente considero ideológico, né? Embora é tão puramente ciências humanas sendo discutida. Tranquila, Gabi, seja bem-vinda, perdeu não. A gente começou agora, tá? Eu estou aqui falando com o pessoal sobre a análise das últimas provas do Enem. Trouxe esse panorama aí para vocês verem. Esse é um panorama sintético. Eu também fiz um panorama analítico. Eu já vou abrir daqui a pouquinho cada ano e como cada ano trouxe essas questões para a gente, tá? Então, de forma sintética, esse é o panorama. Tínhamos até 2018 a matéria mais importante do pacote de ciências humanas e agora a gente está com uma matéria ali fazendo uma figuração com as 4 questões do último ano, tá? Mas eu não quero dizer que vocês se desencorajam a estudar história do Brasil, tá? Porque, como a gente viu, não é uma tendência, a tendência era ser principal.
nos últimos 2 anos que houve essa queda. Eu até trouxe aqui uma reportagem que eu selecionei da Folha de São Paulo para vocês, vou botar aqui na tela, que fala justamente sobre isso, tá? Pela segunda vez, Enem deixa de abordar, por exemplo, a ditadura militar. Conteúdos de história do ensino médio sumiram da prova desde o início do governo Bolsonaro. E aqui eu quero deixar claro, como eu estou gravando essa aula, colocando no YouTube, totalmente isenta a minha fala de qualquer opinião sobre o governo. Eu estou somente demonstrando uma realidade comprovada. Qualquer pessoa que pegar a prova do Enem, como aí a jornalista Isabela Palhares fez essa análise e viu que o tema sumiu da prova nos últimos 2 anos, né? Então, aí comprovando... Vocês estão vendo a matéria da Folha? Acho que não, né? Deixa eu Tá aparecendo, não. reapresentar. É só mesmo para ilustrar, né? Para a gente ter essa ilustração que foi muito contundente e vai ao encontro da análise que eu fiz, né? Até para corroborar essa análise. Eu acho que agora tá aí na tela a matéria da Folha de São Paulo, né? Eu fui até pesquisar nos jornais como é que estava sendo vista essa prova. E tem essa análise também do jornal, né, que fala que realmente há questões aqui, ó, de regimes totalitários, fascismo, nazismo sumiram da prova. Conflitos contemporâneos, Guerra Fria, capitalismo versus comunismo sumiram da prova, né? Nos últimos 2 anos. Pode ser uma coincidência? Não sei, mas essa é a verdade. Voltando aqui para a apresentação, agora vamos ver uma análise mais analítica da nossa prova, tá? Então, eu vou passar aqui ano a ano, começando com 2015. A minha referência sempre é a prova azul, tá? Como o Enem tem várias provas, eu sempre peguei a prova azul e fiz análise em cima da azul, para poder a gente ter aqui a referência da prova. Então, quando está ali, questão 6, questão 10 da prova, é da prova azul, sempre da azul, tá? Todos os anos. Então, ó, em 2015, nós tivemos 2 questões de Brasil Colônia, 2 questões de Primeira República, sendo uma sobre Canudos, outra mais genérica, 2 questões sobre Era Vargas, uma questão sobre ditadura, uma questão sobre Primeira República, 2 de Primeira República, uma de Segunda República, uma de Nova República e uma de Segundo Reinado. Então, a gente viu que a matéria estava bem aí espaçada, tinha bastante coisa. E vocês vão ver nessa análise sintética que eu fiz da prova, que os temas que mais caíam sempre era Vargas, ditadura, colônia e Nova República. Basicamente, esses 4 temas, né? O comecinho do Brasil, Brasil Colônia, depois, no meado, já no século XX, era Vargas, ditadura e, por fim, a Nova República do período de redemocratização de 1990 para cá, tá? E em 2016, nós continuamos com essa tendência. Nós tivemos uma questão de Nova República de novo, 3 questões de Brasil Colônia, sendo 2 sobre escravidão, uma questão de crise do sistema colonial, uma questão comparando a conjuração mineira com a conjuração baiana, que a gente viu lá na aula 7, Era Vargas de novo, Estado Novo, que faz parte da Era Vargas, então, assim, mais 2 questões de Era Vargas, 2 de Primeira República e uma de República Liberal, que ali é o governo JK, Jango, né, aquele governo ali, aquele período antes da ditadura. 2017, pessoal, a prova trouxe 2 questões de Segundo Reinado, focando escravidão, e mais uma questão de Segundo Reinado genérico, ou seja, foram 3 questões de Segundo Reinado, e como eu falei novamente, 2 de Estado Novo, né, Era Vargas, 2 de ditadura, uma de Primeira República e uma de Nova República. Em 2018, tivemos 3 questões de colônia, uma focada em escravidão, uma focada em Brasil holandês, falando sobre o financiamento dos holandeses, né, no Nordeste brasileiro. Tivemos 2 questões de República Liberal, ditadura, uma questão, 2 de Primeira República, 3 de Primeira República, sendo uma focada em revolta da Chibata, mais uma de Estado Novo e Era Vargas, que basicamente o mesmo período, né? Então, de novo, o foco era colônia, ditadura, Primeira República, Era Vargas. E aí, República Nova não teve nessa prova. E aí, chegando mais pertinho da gente, vocês vão ver como o tema vai minguando na história do Brasil. Então, em 2019, nós tivemos Primeiro Reinado, uma questão sobre independência, uma questão sobre Nova República,
uma de primeiro reinado geral, uma de primeira república, uma de colônia, falando do ciclo do ouro, e uma de república liberal, meio ali misturado com geografia, né? Uma questão que era a história do Brasil, meio geografia. Ano passado, foram basicamente duas questões de Nova República, sendo uma focada em geografia, uma de Brasil colônia e outra também aí já de crise no sistema colonial, falando de revolução, o corretor ortográfico trocou ali, de Revolução Pernambucana. Então, ano passado foram duas questões de Nova República, ou seja, já aqui, finalzinho, né, da história do Brasil, e duas de colônia lá no comecinho. Todo o meio foi apagado. Não se falou de primeiro reinado, segundo reinado, não falou de primeira república, não falou de ditadura, não falou de república liberal. Então, a gente ainda não sabe se essa é uma tendência para a prova desse ano, tá? Se for uma tendência, né, analisando os últimos 2 anos, aí, 2019 e 2020, eu falaria o que para vocês? Foquem em colônia, porque colônia tem caído nos últimos 6 anos, todas as análises têm colônia, e República Nova, né? Ah, então, Marcelo, eu não vou nem estudar ditadura, não vou nem na sua aula. Não sei, né? Aquilo é tendência, igual eu falei na última aula. Tendência não quer dizer que vai ser, tem grande possibilidade, mas às vezes eles podem jogar também nesse 1%, né, já que a mídia criticou, tem sido criticado pelos professores, pode ser que a banca esse ano traga uma questão surpresa de ditadura militar. É meio difícil? É, mas pode ser que ele traga um enfoque diferenciado próprio, tá bom? Então, pessoal, essa foi a análise que eu fiz da prova. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro para vocês, espero que seja um direcionador para o estudo de vocês. O que vocês acharam? Gostaram dessa análise? Qual é a percepção de vocês? Achei muito profissional, hein? Ficou muito bom. É que o professor também é administrador, sabe? A gente pega assim nossos skills de administrador de empresa e joga para a escola. Oi? Ficou muito bom mesmo, bem organizadinho. Ficou, né? Acho que ajuda, eu acho que é uma visão bacana para a gente ter da prova, acho que ajuda a focar, né, o nosso estudo e, sobretudo, também para vocês atentarem onde está o gap de vocês, né? Ah, se o meu gap é de colônia, eu estou vendo que está caindo muita coisa de colônia, eu vou focar nessa matéria, porque tem grande chance aí. E assim, eu falo muito de Nova República, porque essa redemocratização, né, dos anos 90 para cá, as provas você não vê muita aula sobre isso, né? YouTube, você pega, e é um tema que tem caído bastante, né? Então, falando aí da Constituição de 89, né? A nova Constituição brasileira, a última Constituição brasileira. Então, são assuntos que têm caído, eleição, né? Democratização, movimentos sociais, assuntos que têm caído. Então, é importante estar atento aí nesse radar, com esse mapa aqui. Então, eu vou voltar para quem quiser ver aqui o mapa, a síntese analítica, né? E a sintética também, depois eu vou gerar um PDF e vou botar lá no Classroom para vocês baixarem essas análises, tanto a analítica quanto a sintética, das últimas provas do Enem. Tá? Então, dito isso, a gente vai agora treinar algumas questões que caíram, né, nesses últimos anos, para a gente ver como essas últimas 6 aulas que a gente teve caíram nesses 6 anos, embora nos últimos 2 a gente não teve nenhum tema de primeiro reinado, nenhum tema de segundo reinado, mas era um assunto recorrente, pelo menos nos anos anteriores. Antes de você seguir, você disse que quais eram os dois que não faltavam? Era Colônia e... Colônia e República Nova, que é a da década de 90, né? 1990 para frente, que é o período da redemocratização. Então, o governo de Sarney, Tancredo Neves, Fernando Henrique Cardoso, Collor, né? É esse período aí da redemocratização. Período que eu vivi, gente. Estava se analisando isso hoje pra gente, eu vivi esse período, né? Tipo, tô velho, entregando minha idade. Mas é isso. Então, vamos começar com as provas, vamos começar a ver as questões. Então, eu vou começar com a prova de 2019. Deixa eu pegar aqui a prova de 2019. Em 2019, então hoje o resumo eu vou focar nessas últimas 6 aulas, como eu falei, tá bom? Então nós temos 2 questões em 2019 sobre primeiro reinado, que é a questão 55. Eu vou abrir a prova aqui do Enem para a gente trabalhar juntos. Eu estou com a prova de 2020 aberta. Deixa eu abrir a de 2019. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar a compartilhar a tela com vocês.
Então, estou aqui no site do próprio INEP, tá? Da banca mesmo. Eu vou lá direto na fonte, como eu falei, sempre pegando aqui o caderno azul, que é o primeirinho. Então, vamos ver as questões que a gente discutiu recentemente, como caiu na prova. Então, a questão 55 fala o seguinte. Me falem, por favor, me dê um feedback como é que está a leitura para vocês de tamanho de fonte. Se aumento ou tá bom. Acho que eu posso aumentar, né? Aumenta um pouquinho, por favor. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, vamos lá. Prova do Enem de 2019, questão 55, pessoal. Ela fala o seguinte. Entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência. Nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres, Maria Quitéria de Jesus tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Ponto. Lembra quando eu conversei com vocês sobre as guerras de independência e eu falei que a independência ela não foi pacífica, né? Várias guerras eclodiram ao longo do Brasil. A gente tem muito essa consciência, essa memória popular, digamos assim, de que o Brasil é um país que não tem guerra, um país que não se envolve em guerra, é um país pacífico, que a história mostra que não tem embasamento. Nosso país, sim, é um país muito bélico, já tivemos envoltos em várias guerras, falamos da Guerra do Paraguai na última aula, que foi a guerra mais sangrenta do Cone Sul, da América do Sul, que o Brasil foi o principal ator dessa guerra, né? Então, também na independência, em que pese a própria monarquia, né, o próprio príncipe regente que fez a independência, tivemos guerras também locais em algumas regiões. E aí estamos falando da guerra que houve na Bahia, sobretudo uma guerra que expulsou os portugueses, que os portugueses tentaram resistir lá na Bahia, primeira capital, né, Salvador, uma cidade muito importante, muito estratégica. E aqui traz esse personagem de Maria Quitéria e fala: apesar da proibição de mulheres nos batalhões de voluntários, decidiu se alistar às escondidas, cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem e incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de Soldado Medeiros. Então, né, Maria Quitéria, que é uma heroína da nossa história, né, ela é comparada um pouco com Joana d'Arc, ela vem aí nesse processo, né, de independência do Brasil, nessa luta. E aí a prova fala, o caso mencionado é emblemático porque evidencia. Então, ele quer saber qual é a evidência que esse contexto histórico, né, de guerra, que uma mulher tem que se fantasiar, né, se travestir de homem para poder guerrear por um ideal da sua pátria. Qual é o contexto? Então, letra A, o que mostra esse fato histórico? Letra A rigidez hierárquica de estruturas sociais. Letra B, a inserção feminina nos ofícios militares. Letra C, a adesão pública dos imigrantes portugueses. Letra D, flexibilidade administrativa do governo imperial. Ou letra E, receptividade metropolitana aos ideais emancipatórios. Letra A, B, C ou D, pode botar no chat aí. Tá dando para enxergar, Juju? Deixa eu ver se eu aumento aqui mais um pouquinho. Letra A, temos aí 4 letras já. Bacana. 4 letras na tela. Alguém discorda da letra A? Todo mundo vai ficar na letra A. Pessoal, pode errar. Esse é o momento de errar. Está numa revisão. Não tenham medo de exercitar, não tenham medo de errar, não fiquem com vergonha. Tá? É hora de chutar. Então, ninguém mais chuta. Pessoal tímido ou está em dúvida. Então, assim, quem botou a letra A acertou, parabéns. Então, bota aí. Vamos fazer também, pessoal, aí no seu caderno, quantos acertos vocês tiveram. Mesmo que você não poste no chat, coloca para a gente ter uma média, um termômetro de como está a absorção. Professor, inserção, entrada? Sim, inserção, entrada. Então, a letra A fala o quê? Rigidez hierárquica da estrutura social. Sim, a estrutura social naquela época era extremamente rígida, né? Não havia flexibilidade, mobilidade social, né? Quem era escravo era ali considerado, né, que tinha um defeito, esse é o termo que utilizava na história, né? Não conseguia ascender socialmente. As mulheres não tinham voz, não votavam, não participavam das decisões políticas, né? Então, a questão de uma mulher que quer lutar na guerra, ter que se travestir de homem para poder
lançar mão, né, desse feito, mostra uma rigidez hierárquica. O que é dizer hierárquica? Da hierarquia, né, da estrutura social do Brasil colônia. Tá? Então, letra A, correta. Letra B, inserção feminina? Não, ao contrário. Né, a mulher não podia fazer ofício militar. Então, essa inserção não foi nem forçada, ela nem existiu, porque para todo caso ela era um homem, né, participando. A adesão pública dos imigrantes portugueses, nada a ver. Flexibilidade administrativa? Não tem nenhuma flexibilidade, era rígido. E receptividade metropolitana aos ideais emancipatórios? Não, porque Portugal estava brigando com o Brasil contra a independência. Então, letra A, bacana. A próxima questão dessa prova, que tem a ver com a nossa última matéria, é a questão 72. Vamos lá para ela. Questão 72 na tela. Achei. Ela vai trazer 2 artigos aqui sobre o voto. Vai falar o seguinte: as nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Geral e dos membros dos Conselhos Gerais das províncias serão feitas por eleições, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais, os eleitores de província e estes os representantes da nação em província. Então, para aí. Primeira coisa que a prova te fala. Vão ser eleitos, elegendo pela massa de cidadão ativo. Então, uma massa de cidadão vai eleger os eleitores de província e estes vão eleger os representantes da nação e da província. Província, estado. Né? Então, vamos comparar com o estado. Então, os eleitores cidadãos votam nos eleitores da província e os eleitores que votam na nação. Isso é uma eleição direta ou indireta? Que tipo de votação é essa? Direta ou indireta? Perfeito, Ana. Indireta. Então, a prova te deu já uma dica. Estamos falando de uma eleição indireta. Segura essa informação. Artigo 92. São excluídos de votar. Não pode votar menor de 25 anos, nos quais não se compreendem os casados, oficiais militares, que foram maiores de 21 anos, os bacharéis formados e os clérigos de ordem sacra. Clérigo é padre, frei, enfim. Os filhos de famílias que estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem ofícios públicos. Os criados de servir, em cujas classes não entram os guarda-livros, os primeiros caixeiros, as casas de comércio. Quarto, os religiosos, qualquer que viva em comunidade claustral. E letra 5, os que não tiverem de renda líquida anual 100 mil réis por bem de raiz, indústria, comércio ou emprego. Ou seja, são várias restrições para votar. Isso é um voto universal ou é um voto censitário, que eu faço um censo, eu censuro alguns, só alguns podem votar, eu censuro alguns e alguns votam. Então, esse voto, ele é universal ou ele é censitário? Eu estou censurando alguns. Que tipo de voto é esse que o artigo 92 traz? Universal, todo mundo vota? Censitário, bacana. Então, dito isso, nem vou ler as opções. Qual é a letra que vocês marcam aí, pessoal? Ficou fácil, né? Então, vocês observam que a própria prova traz para você a letra marcar. Voto indireto, né? Só vai votar. Você vai votar só nos eleitores de província. Os eleitores de província votam nos representantes de província. E a letra B bota ali um montão de coisa, né? E era realmente assim que era o voto. Então, a Constituição, né, lá no primeiro reinado de 1824, ela era uma Constituição censitária e com voto indireto. Fácil? Tranquilo? Lembra lá da Constituição da Mandioca, que só podia votar quem tivesse lá uma quantidade de terra, blá, blá, blá? Bacana. A gente falou sobre isso na aula de número 12. Não, na aula número 10. Tranquilo? Então, a prova de 2019 está aí na tela, está feita. As 2 questões das últimas matérias. Fácil, fácil, todo mundo acertou. Parabéns, tão fera, tão craque. Vamos para outras provas agora. Vou para a prova de 2017. Nós temos 3 questões lá para serem tratadas, tá? Então, vamos lá para 2017. Deixa eu voltar aqui. No site, eu gosto de ir na fonte, para a gente ver lá a prova sendo aberta. Olha que lindo. Né? Foi até emocionante. Eu tenho aqui as questões, deixa eu anotar, 51, 76 e 80. Pronto.
Vamos para a questão 51, que é a primeira questão aí, que também vai falar das nossas últimas matérias. Passei, né? Achei. Ah, essa foto dessa prova é muito legal. Deixa eu pegar a prova aqui também. Prova 2017, né? Que eu imprimo, eu boto na tela. Minha mesa aqui tá assim, cheia de provas. Vou espalhar, que eu passei hoje o dia analisando. Eu li, cara, 6 provas. Eu tô com o cabelo em pé, já tanto ler prova. Mas foi legal a análise, né? Valeu a pena. Acho que foi legal o resultado aí para vocês. Eu acho que eu gosto quando eu me dedico a alguma coisa, mas no final sai um trem legal, né? Bonito, assim, que me dá orgulho, que meus alunos gostam. Fico feliz com esse feedback de vocês. Então vamos lá, pessoal, para não perder tempo. A prova traz essa foto, tá? Que é de uma ama de leite. A questão 51 é essa aqui, ó, dessa foto à sua esquerda. É uma ama de leite e um menininho. E, pessoal, sempre leiam, tá? Essa referência da foto. Às vezes tem elementos ali, o nome do livro, o nome do autor, que vai trazer, ó, fotografia de Augusto Gomes Leal e da ama de leite Mônica. Cartão de visita de 1860. Então, a data da foto já tem ali no radar já do período histórico, né? Ama de leite, então ela é uma escrava, né? Então, traz elementos, que eu gosto de ver na questão anterior, que o próprio enunciado, você vai destrinchando ele vai te dando elementos para você responder mais fácil. Então, analise o enunciado não está ali de bobeira. É importante fazer essa análise, tá bom? Então, a fotografia de 1860 é um indício da cultura escravista no Brasil, ao expressar o quê? Então, a gente está lá já no final do Segundo Reinado, né? Já com as leis já abolicionistas em voga, e traz esse retrato. Então, o que expressa essa cultura escravista no Brasil? Letra A, ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela ama de leite, desenvolvendo uma relação de proximidade e subordinação em relação aos senhores. Então, ao mesmo tempo que ela está próxima, ela está subordinada ali pelos senhores. Letra B, integração dos escravos aos valores das classes médias, cultivando a família como um pilar da sociedade imperial. Letra C, melhoria das condições de vida dos escravos, observada pelas roupas luxuosas, associando o trabalho doméstico a privilégios para os cativos. Letra D, esfera da vida privada, centralizando a figura feminina para afirmar o trabalho da mulher na educação letrada dos infantes. Ou letra E, distinção étnica entre senhores e escravos, demarcando a convivência entre estratos sociais como meio para superar a mestiçagem. Misael já é letra E que está colocando, é isso? Já dá agora, né? Camila B, Juju, letra E. Quem mais? Quem dá mais? Vamos analisar essa foto de novo, né? Para trazer inspiração. Dá uma de leite, lá com seu senhor. Então, tem palavras aqui nessa prova também. Camila voltou para a letra A, beleza. Palavras assim, infantes. Essas palavras são tranquilas para vocês? Pessoal, se alguma dificuldade do lexo aí das palavras, pode falar que a gente traduz aqui um pouquinho, tá? Então, tivemos aqui 2 remarcações para a letra A. É isso? Ana, Beatriz vai ficar na letra A. Misael falou que é a E. Camila B. Então, vamos lá. Vamos analisar quem botou letra E porque não é a letra E. Distinção étnica entre senhores e escravos, demarcando a convivência entre estratos sociais como meio para superar a mestiçagem. Até aí estava certo. Mas quando falou meio para superar a mestiçagem, não. Porque o que é mestiçagem? Né? Quando você mistura ali as raças, numa visão bem racialista da gente. Entenda que eu estou falando aqui numa linguagem, uma visão de época. Então, a mestiçagem, ela não era bem vista. Então, você não queria superar a mestiçagem. Você não tinha uma ama de leite em casa para superar a mestiçagem. Ao contrário, está ali bem separado, né? O garoto é branco, a mãe de ama é negra, né? Uma mulher preta, e está ali, não tem essa superação, essa resolução da mestiçagem. Ao contrário, a mestiçagem é vista como uma coisa ruim. O mestiço ele é colocado no mesmo estado social do que o negro naquela época, né? Então, letra E não. Tivemos mais aqui letra B. Vamos ver a B porque também não é letra B. Integração dos escravos aos valores das classes médias. Não, os escravos não estavam integrados. Eles estavam trabalhando, estavam subordinados à classe média, né? Cultivando a família como pilar da sociedade imperial.
A segunda oração até é ok.